explode no espaço, tudo se move em linhas retas. E continua em linhas retas. Mas nada no universo se move em linhas retas. Tudo tem momento angular. Significa que está a rodar constantemente. A Terra gira em torno do Sol. O Sol gira em torno da galáxia. Sim. As galáxias em torno de outras galáxias. Tudo está às voltas. Como se resolve este problema? Há apenas uma solução. Se está tudo em rotação, então o nada regional tinha de estar também a rodar quando explodiu aquele nada. Deixem-me simplificar isto um pouco. Vamos pôr algumas crianças num carrossel. E o carrossel anda às voltas e às voltas, cada vez mais depressa e mais depressa e mais. As crianças já estão lançadas pela borda fora. Já não conseguem aguentar-se mais. E de repente explodem, não é? Saem disparadas. A lei do momento angular diz que eles vão continuar a rodar na mesma direção do carrossel. O que significa que se o nada estava a rodar no sentido dos ponteiros do relógio, tudo no universo também tem de estar a rodar no mesmo sentido dos ponteiros do relógio. Good. So I've already explained that. Mas vejam a galáxia da Andrómeda. It's Roda numa certa direção. A 440. galáxia NGC 4414 gira na mesma direção. Mas a NGC 4622 gira ao contrário. E Vênus, por exemplo, gira no sentido contrário que o planeta Terra, como Urano, como Pluto, como as luas de Saturno, por exemplo, algumas das luas de Júpiter também. Na verdade, esta lei da conservação do momento angular está constantemente a ser violada no universo. Então, o que é que a ciência tem quando então chegamos a uma conclusão de tudo isto? Nada. Começam com nada e terminam com nada. Muito bem. Quando o nada explodiu, passou por um momento chamado de inflação, criou uma espécie de sopa de quarks, que depois foi arrefecendo e que finalmente produziu os primeiros átomos. Mas só podia produzir hidrogênio. Alguns podem ter-se juntado e algum hélio pode ter sido formado. A única coisa que a explosão podia fazer era criar hidrogênio. Isto, claro, admitindo que nada pode produzir hidrogênio. Do que é que nós somos feitos? Somos constituídos pelo menos por 84 elementos químicos. De onde vieram estes elementos químicos? Tiveram de ser fabricados. E a única forma de poderem ser fabricados é juntar tudo o que existe e criar uma estrela. Isso é um problema enorme para a teoria. Quando nós furamos um balão, quais são as probabilidades daquele ar que estava dentro do balão juntar-se outra vez num só ponto? Mas eles dizem que através da gravidade houve um colapso e, portanto, o gás voltou a juntar-se e fez as estrelas. Nas estrelas temos a fusão nuclear, os outros elementos foram fabricados e depois voltaram a explodir. Esse pó voltou a ser reunido e depois veio a evolução e finalmente nós estamos aqui para pensar nisso. E agora sabemos de onde viemos, se quisermos acreditar nisso. Já que estamos aqui, então agora vamos olhar para o que temos à nossa volta, para a nossa Terra. Quanto tempo é que demorou para nós chegarmos até aqui? O que é que diz a ciência? Milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Todos fomos crianças em algum momento no passado. As histórias de crianças começam com era uma vez, há muito, muito tempo. E depois então vem um conto de fadas. Estes contos de fadas são verdade ou são ficção? Ficção, obviamente. Deixem-me perguntar de outra forma. São verdades ou são mentiras? São mentiras. Portanto, todas estas fantasias começam era uma vez, há muito, muito tempo, há milhões de anos. Será possível que a ciência possa ser também uma destas histórias para crianças? Com certeza que não. Eu não estou a querer libertar-me da ciência. Ciência é um facto. Eu posso estudar um organismo, posso estudar o seu ciclo de vida, posso estudar o que eu quiser. Posso estudar a capacidade de metais e elementos, as características desses elementos e as forças. Isso é a ciência. Eu estou a falar da teoria das origens, que às vezes as pessoas confundem com a ciência. Dizem-nos que a Terra é constituída por camadas geológicas, que têm milhões e milhões de anos, que nestas camadas temos fósseis, e que estes fósseis evoluíram ao longo do tempo, e que eventualmente, e no final, chegamos ao homem. E que cada vez estamos a ficar melhores, a melhorar. Em nenhum momento este processo foi interrompido.
ou destruído, de forma a que se tivesse de começar outra vez tudo do princípio. E, portanto, nunca houve uma destruição universal em nenhum momento. Talvez tenham havido destruições locais, mas nunca algo universal. Será que é assim ou será que é diferente? Eles dizem que tudo tem milhões de anos. E eles provaram que tudo tem milhões de anos. E vão mostrar-vos as datações baseadas em métodos radiológicos. Isto é verdade ou é mentira? Vamos então olhar, investigar um pouco estes métodos de datação. Vamos imaginar que isto que está na minha mão é uma rocha. Se eu a abrir, se a quebrar para abrir, será que tem um relógio lá dentro? Não. Portanto, não há nenhum relógio lá dentro. Mas se não tem relógio, como é que eu ponho uma data sobre esta rocha? Bom, na verdade, eu só posso fazer a datação de algumas rochas. Tenho de ter alguns elementos químicos na rocha que só se encontram, por exemplo, em rochas vulcânicas. Vamos falar do método de datação baseado no urânio e no chumbo. Se eu quiser saber a idade desta rocha, envio-a para um laboratório, medem quanto urânio é que está nesta rocha e quanto chumbo está nesta rocha. E depois dizem, o urânio vai decaindo ao longo do tempo e dá origem ao chumbo. Portanto, se houver muito chumbo comparativamente com o urânio, então a rocha é muito antiga. É desta forma que funciona. Portanto, não há nenhum relógio lá dentro. Estão a medir concentrações de dois elementos químicos. E podem fazê-lo de uma maneira extremamente precisa. Será que isto faz da rocha um bom relógio? Há algo que temos de assumir, ter uma premissa. Temos de admitir que a taxa de decaimento e as vidas médias dos elementos químicos se mantiveram constantes ao longo do tempo. É como acontece com o nosso relógio. Temos de assumir que ele está sempre a mover-se na mesma velocidade durante todo o tempo, porque senão é inútil. A segunda premissa é que o relógio foi acertado para zero quando a rocha foi formada. Deixa-me explicar. Se eu quiser saber a idade, o que é que eu tenho de saber? Tenho de saber quando nasceu. Portanto, para saber a idade de qualquer pessoa nesta sala, eu tenho de saber quando é que nasceram. Será que estava aqui alguém há milhões de anos quando esta rocha foi formada? Não. Portanto, tenho de assumir que quando esta rocha foi formada, os elementos químicos nesta rocha eram só urânio e não havia nenhum chumbo. Porque senão o meu relógio é inútil. Se existia chumbo desde o início, então tenho um relógio que é inútil. O terceiro ponto que temos de assumir, tenho de garantir que este sistema é fechado. Se tivermos um relógio de areia e virarmos, e houver um grande buraco no fundo, então a areia vai sair do relógio. E o relógio torna-se inútil. E se houver um buraco na parte de cima e houver areia que vai caindo de cima, estas três premissas nós temos de admitir, de assumir. Vamos olhar para a primeira. Será verdadeira? A resposta é não. E mesmo quando há uma mancha solar, as taxas de decaimento mudam. A segunda premissa deve ser fácil de testar. Vamos até ao Hawaii. Há lava que está a sair do chão a cada momento. Apanhamos uma amostra. O que é que deve estar nesta amostra? 0. Enviamos para o laboratório. O que é que diz no laboratório que tem de chumbo? Pois às vezes a data desta lava, pelo laboratório, diz que são centenas de anos, mas muitas vezes milhões de anos. Portanto, o relógio não estava a 0 quando este material foi formado. Será que o chumbo pode desaparecer das rochas? A resposta é sim. Já ouviram falar da poluição pelos elementos químicos pesados? Vem dos elementos químicos que vão escapando, vão saindo das rochas. Se tiver duas camadas e chove na camada de cima, a rocha é porosa, a água vai se infiltrando e chega à camada de baixo. Se eu conseguir ir dissipando algum do chumbo da camada de cima, para onde é que ele vai? Para a camada de baixo. Depois envio esta rocha da camada de baixo para o laboratório. Tem mais chumbo do que a camada de cima, a rocha de cima. O que é que eles vão dizer-me? Que é mais velha, que é mais antiga a camada de baixo. Portanto, tenho um relógio que não mantém a hora, não está acertado. Tenho um cronómetro que não para quando eu carrego, mas começa onde ele quer começar, nunca no zero. E não tenho garantia de que ele vai ser preciso na sua medição do tempo. Portanto, mesmo que eu consiga medir muito precisamente estas quantidades, quão bom é o meu relógio? É inútil. É patético. Portanto, que idade é que tem esta rocha? Eu vou dizer-vos qual é a idade da rocha. É relativo. É relativo ao nosso paradigma.
Se querem acreditar que tem 6.000 anos, quem é que vos vai conseguir provar que não tem? E se quiserem acreditar que tem 600 milhões de anos, quem é que vai conseguir provar-vos que não tem? Portanto, não nos deixemos intimidar pela ciência. E vamos avançar um pouco mais. Estas